Boa noite, paz do Senhor. E sem enrolar muito, hoje vamos quebrar um pouco o protocolo e vamos iniciar a mensagem com uma leitura. André, pode me auxiliar um pouquinho ali? Pode ficar tranquilo que é só um pouquinho só. E eu vou iniciar essa mensagem com uma crônica chamada O Paradoxo da Vida. Eu abomino o meu próprio modo de ser. Eu não consigo conviver comigo mesmo. Não dá para suportar o jugo desta carne. Eu não consigo fazer o bem que eu desejo, mas tudo aquilo que eu desprezo, eu acabo fazendo. Vivendo como se nada estivesse acontecendo, acomodado e acostumado com os meus pecados, como se fosse normal viver a praticá-los. É tão difícil reconhecer que eu tenho prazer no pecado, que a minha carne se sacia em suas concupiscências. Sei que devo odiar o pecado, assim como Deus o odeia. Mas muitas das vezes tenho abafado a voz do Espírito e dado vazão à carne. Meu espírito anseia por Deus. A minha alma suspira por sua presença. Mas não consigo manter-me constante no Espírito Santo. E como consequência, a minha carne faz com que eu me vergonhe diante de mim e diante de Deus. Eu olho para mim mesmo e só vejo a corrupção dos meus pecados alojada na minha carne. No que há de melhor em mim está contaminado. Essas palavras estão contaminadas com o meu pecado. O meu orgulho e pretensão de achar que sou santo e puro revelam a corrupção do meu ser. Como posso me arrepender de meus pecados se não posso expressar um genuíno e sincero arrependimento? Pois até ele, o meu arrependimento está contaminado. Eu vivo me escondendo por trás da liberdade e me ocultando da verdade. Esse sentimento só vem a confirmar a minha tese de que sou homem, sou pecador e preciso de um Salvador. Oh Senhor, eu quero estar na sua presença, porque só assim eu vencerei o pecado, a lei do pecado e da morte que tem me aprisionado. Sei que só através do Espírito Santo de Deus, através da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que anula a lei do pecado, eu poderei viver, poderei vencer. Mas toda vez que eu me acho bom e autossuficiente, quando eu me acho santo e puro, eu peco e vejo que não sou nada e que eu preciso te buscar todos os dias. Preciso me humilhar e te pedir perdão. Perdão pelos meus pensamentos, perdão pelas minhas palavras, perdão por minhas ações e perdão pela minha omissão. Eu quero estar na luz, porque o Senhor é a luz. E quando nós nos aproximamos da luz reveladora de Deus, tornamos-nos maiores pecadores do que já somos. Pois conhecemos-nos melhor a nós mesmos. Vemos a multidão de pecados e imundícia que habita em nós e toda a corrupção da nossa carne. A certeza de que há algo superior a esta vida, a certeza que foi o Senhor mesmo que me escolheu, dão-me forças para continuar, para lutar contra todo o mal. E já não há mais nenhuma condenação, pois estou em Cristo Jesus. Não há mais razão para pecar e viver de qualquer jeito. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Há uma guerra travada. E nessa guerra, nosso maior adversário não é o diabo, e nem os demônios, e nem mesmo o mundo. O nosso maior e mais terrível adversário é nós mesmos, o nosso ego, a corrupção do nosso ser. Ninguém disse que seria fácil. Não existe esse evangelho triunfalista que alguns estão pregando por aí.
Jesus disse que no mundo, ou seja, em nossas vidas, teríamos aflições, mas que não deveríamos ficar tristes e nem desanimados, porque Ele venceu o mundo e nós poderíamos vencer também. O Evangelho não é para covardes. É preciso empenho e dedicação para alcançarmos a salvação. E mais, é preciso uma vida de renúncia e abnegação. Lembre-se que com Ele, Jesus, sofremos, mas com Ele também seremos glorificados. Hoje você tem que escolher, tem que tomar uma decisão, uma posição. Você quer ser trevas ou luz? Você quer ser bênção ou maldição? Crônica, o paradoxo da vida, de 2004. E por que, incrível que pareça, é de minha própria autoria. E às vezes, quando a gente encontra coisas que ficaram pelo caminho, a gente se surpreende. E foi um período muito intenso e dramático da minha vida. E hoje, ao me encontrar com este texto, eu percebo que nesse momento eu ainda não entendia quase nada. E tenho certeza que em breve vou entender mais do que entendo hoje. Mas lá pelos idos de antigamente, no calor da juventude ali, perto dos meus 20 anos, tinha um calor, uma motivação, algo que mexia no meu coração. Eu achava que eu fosse mudar o mundo, que eu ia fazer coisas extraordinárias, que coisas magníficas ser feitas através da minha vida. Mas depois de um tempo, me peguei triste ao constatar que eu não havia mudado o mundo. E que, na verdade, o mundo havia me mudado. O mundo tinha influenciado naquilo que eu pensava, naquilo que eu vivia. E que muitos de meus planos e muitos de meus sonhos já tinham ficado para trás. Foi quando eu me achei diante do grande paradoxo da vida cristã. Por que a gente não consegue fazer as coisas boas que a gente tanto quer fazer? Por mais que a gente se esforce, a gente acaba se pegando fazendo o oposto. Quantas vezes a gente vai até alguém, falar com alguém, uma intenção boa no coração, e tem o efeito contrário. A gente acha que está ajudando, mas na verdade está afastando aquela pessoa. É impressionante a nossa capacidade de estragar tudo, de estragar grandes momentos, de estragar grandes oportunidades. E na maioria das vezes, sabe por quê? Porque a gente tem uma boca muito grande. A gente fala o que não deve falar e na hora que não deve falar. Às vezes o clima está perfeito, a noite está perfeita, está tudo perfeito, até que a gente faz um comentário infeliz, não é verdade? E depois que se fala, depois que se coloca, não dá mais para retirar. Já não vai ser mais a mesma coisa, já comprometeu. E muitas vezes já estragou. É muito triste quando nós percebemos que por mais que nós nos esforcemos, a gente acaba errando. A gente acaba nos afastando do alvo, do objetivo. Isso causa um mal tão grande dentro de nós, do nosso coração. É desesperador saber que eu não sou tão puro, santo,
e bom quanto eu julgava ser. Que na minha humildade existe soberba. Que na minha santidade há pecados. Que minhas melhores virtudes, minhas melhores qualidades estão contaminadas com a corrupção do meu ser. Eu sou muito menos do que eu achava ser. E a cada dia eu me certifico e tenho mais a certeza, Adriano, baixa a bola, que tu não está com essa bola toda não. Mas a gente muitas das vezes se encontra num outro extremo. A gente é capaz de falar coisas belas, fazer atos nobres, coisas maravilhosas que impressionam as pessoas, e muitas vezes nós nos encontramos aqui impressionados. Poxa vida, eu fiz isso, eu falei isso, e dá aquele orgulho, caramba, que eu estou orgulhoso de mim hoje, não é verdade? Hoje eu acertei, hoje deu certo, hoje eu pensei, executei e atingir o resultado. Porque às vezes a gente pensa em falar uma coisa, fala e a pessoa entende o contrário, não é verdade? O efeito é o oposto. Mas quando a gente encontra as palavras certas, o momento certo, é algo assim que a gente fica leve, a gente fica rindo à toa. Acertei o alvo, atingi o meu objetivo. Mas o fato é que se praticamos o bem, se fazemos o bem, se há algo de bom em nós, não vem de nós mesmos, não provém de nós, mas provém da misericórdia de Deus, da capacitação de Deus. Ah, se os cristãos tivessem esse entendimento de que eles não passam de simples vasos opacos, vasos vazios, sem brilho, sem graça, que ninguém dá a mínima, mas que quando o Senhor Jesus enche esses vasos, coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias acontecem. Mas não é por causa do vaso, é por aquilo que foi colocado no vaso, porque Deus escolheu usar vasos frágeis para que a glória dele resplandecesse em nós, para que o mundo visse a glória do unigênito do Pai em nossas vidas. Mas muitos insistem em trazer esta glória para si, de absorver, de se achar bom, de se achar especial, de se achar maior e mais importante do que os outros. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 6. Acompanhe a leitura. Depois estarei lendo uma série de versículos e vai ser passado ali atrás. Eu não vou aguardar, então não precisa se preocupar em abrir. Apenas esse texto base principal, que diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, que a tua luz
venha brilhar neste lugar. Que a tua luz venha, Senhor, iluminar os nossos caminhos e o nosso viver. E que possamos, ó Pai, nesta noite contemplar o estado que nos encontramos. Mas que esta luz, Senhor, venha, Senhor, dissipar todas as trevas, todo o mal. E que no nome de Jesus a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, produzir em nós, Senhor, fé, conhecimento e vivência em Ti. E que venha produzir frutos. E que no nome de Jesus o Senhor venha estar levando, Senhor, o pensamento de cada um à obediência de Cristo. E que possamos sair daqui, Senhor, não só como ouvinte, mas como praticante da Tua palavra. Nós oramos no nome santo e glorioso de Jesus. Que todos possam dizer amém e graças a Deus. Obrigado, Andrei. Título da mensagem: a luz reveladora de Deus. Para não parecer que foi algo inventado, cada ano vem com esse negócio de luz reveladora, a gente vai fazer uma escalada pela Bíblia, porque a Bíblia fala muito desse negócio de luz. Esse negócio de luz é muito sério. Mas começando por Isaías teve um encontro com essa luz de Deus, essa luz que revela o estado dele. Muita gente faz até alguns trocadilhos, até brincam com o profeta Isaías, dizendo, Isaías era um rapaz que falava besteira, falava uns palavrões, e quando teve encontro com Jesus, e eu acho que isso é sair um pouco do contexto do texto, até porque a gente tem muitas passagens no Novo Testamento que nos orienta aquilo que falamos, como devemos nos portar, como tem que ser o nosso proceder, o nosso falar, o nosso agir, porque ele já era profeta de Deus, já era escolhido de Deus, já era um homem diferenciado dentro de um povo. E ele era diferenciado duas vezes. Primeiro porque foi chamado para ser profeta. Talvez o maior chamado do Antigo Testamento era um chamado para ser profeta. E o outro porque ele era da linhagem real. Nós não lemos que foi no ano que morreu o rei Uzias? Ele era parente do rei. Mas saiba que o fato dele ser profeta não tinha nada a ver com a linhagem real dele. E o fato é que muitas das vezes nós não, eu não tive esse privilégio, mas os que têm parentesco, proximidade, muitas vezes sofrem. Os filhos de pastores sofrem. Porque sempre existe uma comparação, sempre existe uma especulação de privilégio. Fulano porque é isso, porque é aquilo, porque é filho, porque é esposa, porque é irmão, porque é primo. E na verdade, essas coisas só servem para trazer mais peso, mais responsabilidade. Porque o jovem filho do pastor, além de ter que dar um testemunho por ser um cristão, ele tem que dar um duplo testemunho, porque ele é o filho do pastor. E o que ele faz, e o que ele vive, traz um peso maior. Então, tudo é mais difícil. Tem pessoas que acham que ser filho de alguém bem-sucedido é fácil. Não é fácil, não. Porque sempre existe uma expectativa, o quê? De os filhos irem além do que foram os pais, e mais distante. Agora, quando o pai é super bem-sucedido, como é que funciona isso? Fulano foi bem-sucedido porque ele nasceu rico, porque ele teve tudo, porque tudo foi dado de mão beijada. E sempre é desmerecido. Por conta disso, existem muitos filhos de bilionários. Isso acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, que quando chega uma certa idade, normalmente quando sai da faculdade, eles se desligam da família, se desligam dos bens dos pais, das empresas dos pais, e normalmente eles têm fundos que são para estudos, que às vezes nem os pais que deram, que vêm de avós, vêm de uma herança familiar,
E normalmente acontece muito a título de, para começar, vou dar uma ajudinha, gente que batalha bastante para construir alguma coisa, para ter uma casa própria, depois batalha bastante para conseguir quitar, né? Que normalmente a gente financia, né? A gente vai pagando, aí atingiu, aí depois o nosso objetivo é ter um carro, aí o primeiro carro é aquele carro caidinho, aí depois a gente batalha, às vezes a gente consegue atingir o objetivo de alcançar um carro. E quando vai chegando numa certa idade, nossos filhos vão chegando perto da idade adulta, se a gente pode, qual pai que não quer dar um carrinho, nem que seja um carrinho velho, uma Fiat 147, pro filho? Até porque para ele não ficar pedindo carro, né? Porque sabe como é que é, né? Toda hora aparece um arranhão amassadinho no carro. Ele jura que é a mãe, mas, sei lá, é bom não entrar nessa discussão, né? Mas, por quê? Porque a gente quer dar o quê? Um incentivo para começar. Porque muitas vezes a gente tem que desbravar a terra, a gente tem que conquistar do nada, construir algo. Então a gente quer dar. Então, esses pais, dão uma ajuda, assim, um auxílio, uma colher de chá. Dão $1 milhão para o filho começar a vida. Aí alguém pode dizer, $1 milhão a pessoa está milionária. E o objetivo desse jovem, dessa jovem, é a partir desse $1 milhão, construir o seu próprio império. E temos vários casos, você pode pesquisar, dezenas de casos de que, a partir desse $1 milhão, se tornaram mais ricos do que os seus pais, construíram impérios maiores do que essa família, e alguns, depois que conquistaram o seu nome, conquistaram o seu próprio espaço, aí voltaram e se associaram às empresas da família, mas a verdade é que todo mundo quer o quê? Mostrar serviço. Ninguém quer ficar escondido na sombra de ninguém. Então, o profeta Isaías, ele era um profeta de Deus. O livro de Isaías não começa com esse encontro que ele teve com o Senhor. Já estamos já no capítulo 6. Muita coisa já aconteceu, muita coisa já foi profetizada. Mas antes de entrar, de fato, nesse texto, quero falar um pouco sobre luz. E tem aqui uma definição de luz muito interessante. Segundo a Enciclopédia Internacional Ramiro Adriano, interessante, isso aqui está escrito há muitos anos. Às vezes eu fico pensando, de onde eu tiro essas coisas? De onde eu tirava, né? Que hoje em dia, acho que não tem mais essas inspirações, não. Mas está escrito aqui, a luz é a energia que dissipa a escuridão, tornando o mundo visível, inclusive aquilo que não queremos ver. Olha que interessante, a luz é a energia que dissipa a escuridão, tornando o mundo visível, inclusive aquilo que não queremos ver. E o fato é que existem muitos tipos de luz. Existe a luz natural, aquela que é proveniente dos astros, do astro maior, o Sol, da Lua, das estrelas. Existe também a luz artificial, que é produzida pelo homem, através das usinas elétricas, termoelétricas, nucleares, eólicas e vários outros tipos de energia. Mas não é sobre essa luz, esses tipos de luzes que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a luz de Deus. Eu quero falar sobre a luz que Isaías teve encontro e o deixou morrendo de medo. Deixou ele assustado. Ele temeu a morte. E para começar, quero falar sobre Isaías 9:2. Sobre a luz divina, aquela que emana de Deus, a luz que é a própria presença de Deus. E que hoje você saia com essa certeza de que a luz é a própria presença de Deus. O povo andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo que outrora andávamos em trevas, mas resplandeceu sobre nós a luz de Cristo, a luz do Evangelho da salvação. E Jesus é a luz.
Lá em João capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. A promessa de Jesus. Quem me segue terá a luz da vida. Basta seguir Jesus. A Bíblia é a luz. A palavra de Deus é a luz. O Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E esse versículo tem uma dinâmica muito boa. Sabe por quê? Porque a palavra é lâmpada. Ou seja, lâmpada é aquilo que a gente coloca à frente, aquilo que a gente ilumina. Ou seja, você está andando num lugar escuro, você liga uma lanterna para iluminar aquele caminho. Mas não é só uma lanterna que você liga, não é um lampião que você liga para iluminar, não. É uma luz que você liga para clarear um caminho, ou seja, para você seguir um caminho. Ou seja, está escuro, então vou ficar parado aqui? Não. A palavra é o quê? Ela vai iluminar nossas vidas. E depois que nós tivermos nossa vida iluminada pela palavra, nós vamos o quê? Traçar o nosso caminho na luz. Essa é a dinâmica. A Bíblia é essa lâmpada que vai trazer luz. E depois, através do nosso viver, nós possamos viver na luz, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. A lei de Deus é a luz. Lá em Provérbios 6, versículo 23, está passando aqui atrás? Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Hoje pela manhã nós falamos aqui na aula de fundamentos sobre a igreja invisível e sobre a igreja local. Que a igreja invisível ela é pura, perfeita e santa. E a igreja local é feita de pessoas com defeitos, com impurezas, com erros. E que se nós estamos inseridos na igreja espiritual, na igreja de Cristo, automaticamente nós estamos também na igreja local. Não tem como nós dissermos que fazemos parte da igreja espiritual e não queremos fazer parte da igreja local. E falamos sobre isso, sobre a repreensão. De como muitas vezes alguém fala algo que nós não gostamos. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas é importante. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor corrige quem? Os que amam. Ou seja, qual é o fundamento? Qual que é o princípio? É o amor. Primeiro nós amamos. Depois nós corrigimos. Por que os pais são as pessoas que foram instruídas por Deus para corrigir os filhos? Porque primeiro o pai ama. Primeiro a mãe ama. Dizem que ninguém ama como a mãe ama. Não é verdade? Só o Pai Celestial que entende mais do que isso, do que as próprias mães. Né? Porque a Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça do seu filho, o nosso Pai jamais se esquecerá de nós. Então, o grande problema que nós encontramos muitas vezes na igreja local é que as pessoas ficam chateadas e querem sair da igreja local, não por uma palavra vinda do pastor, não por uma palavra vinda de um líder, mas por uma palavra vinda de um irmão. E se magoam, e se ressente. E eu falei o seguinte, sabe quem está pronto para admoestar os irmãos? Porque a Bíblia não diz que os pastores que têm que admoestar, diz o quê? Admoestai-vos uns aos outros. Mas também a Bíblia diz o quê? Quem admoesta em quê? Em amor. Se você não está pronto para elogiar alguém, para levantar aquela pessoa, para mostrar para aquela pessoa as coisas boas que ela faz, você não está pronto para corrigir essa pessoa. Porque na hora de criticar, de corrigir, faz fila. Todo mundo quer
Todo mundo quer dar o pitaco, todo mundo quer acusar, todo mundo quer apontar. E na hora de elogiar, passa longe. Então, cuidado. Cuidado que o sentimento primário, a lei primordial é o amor. Primeiro vivemos o amor. E depois, pelo fato de eu amar muito aquele irmão, eu vou chegar, irmão, ó, isso aí que você está fazendo, isso aí que você está vivendo, não vai ser bom para a sua vida. Esse caminho é um caminho de morte. Isso aí que você está seguindo não vai te levar a lugar algum. A primeira pessoa tem que sentir o quê? O nosso amor, a nossa preocupação. Então, cuidado. Cuidado quando você for criticar alguém. Cuidado quando você for acusar alguém. Porque muitas das vezes, ao você ferir a igreja local, você está ferindo a igreja espiritual. E a igreja espiritual não é uma pobre coitada. Ela tem um cabeça. E se chama Cristo. Então você está combatendo o próprio Cristo. Fica o alerta. Isaías teve toda a sua vida iluminada pela luz reveladora de Deus. E o fato é que nós somos bem pior do que nos momentos de orgulho e de altivez nós achamos ser. Somos bem pior do que quando nós nos achamos ser alguma coisa, somos. Mas, por outro lado, tem essa certeza, você é bem melhor do que você acha ser quando está triste, quando está desolado, quando está desesperado, quando está deprimido. E como nós podemos saber como somos, como estamos? Entrando e nos aproximando da luz de Deus. Isaías só teve esse entendimento, só teve essa constatação de que ele era um cara de puros lábios e vivia no povo pior ainda do que ele. Ele é representante do povo, porque o profeta e o sacerdote são representantes do povo. Deus escolhe 3 representantes para o povo: o rei, o sacerdote e o profeta. Cada um tem suas funções específicas. Jesus é os 3. É o tríplice ministério de Jesus. Então, se o povo é ruim, o rei, o profeta e o sacerdote também não deve ser muito bom, porque eles são reflexos do povo e vice-versa. Não é verdade? Então, Isaías só teve essa consciência de que ele era pecador quando ele viu o trono de Deus, quando teve aquela visão maravilhosa, quando ele foi levado ao céu, e quando ele viu aquelas coisas, ele falou: poxa vida, deu ruim. Deu PT, perda total, tá? Não é campanha política não. Quebrou a firma. Porque quando eu estava no meu cantinho ali, tranquilo. Caramba, se eu fosse o pastor ali naquela hora, eu falava isso, aquele versículo tal, que se ele falasse aquele versículo, ia encaixar muito melhor. Cara, se ele falasse daquele jeito, ele faria melhor. Irmão, vem aqui trazer uma palavra aqui. Ih, deu ruim, congelou, deu branco, esqueceu. Eu saúdo a paz da igreja, o Senhor Jesus, e atropela. Porque a verdade é que quando chega a hora H, quando chega a hora do agora é para valer, dá ruim, dá medo. Quantas pessoas vão lá, faz a simulação, faz a prova e tira a nota boa e chega no dia, dá branco. E agora? Eu lembro quando eu estava treinando para tirar a carteira de motorista, e assim, eu era o cara da baliza. Eu entrava e tirava o carro 20 vezes de primeira. Me enchia. O instrutor saía do carro e eu ficava ali do lado ali do Moça Bonita ali em Bangu, na Guilherme, colocando, tirando o carro. Aí às vezes quando tinha uns alunos mais novos, aí eu parava ali, ó, olha ali como é que ele faz ali. Chegou no dia da prova, deu branco. E agora? A vaga era maior do que eu estava treinando. Ou seja, parecia que era mais fácil, mas não era mais fácil. Se tornou mais difícil. Daqui a pouco eu entrei, o carro ficou torto. Eu falei, e agora? Aí eu tentando mexer para lá, mexer para cá, mexer para lá. Daqui a pouco, o carro desceu.
Quando eu senti o carro descendo, minha alma quase saiu do meu corpo, de repente um buraco, parou no buraco o carro, quase encostando. Quando de repente veio um tapa assim na porta do carro, tá bom, pode sair. A pessoa estava de costas, estava nem olhando. Aí saí, aí a partir dali, acho que já tinha passado, já falei, aí fui tranquilo e graças a Deus, passei. Mas o fato é que muitas vezes a gente se prepara tão bem e chega na hora, não funciona. Porque na hora do vamos ver, é diferente. Então a gente acha que se preparou, mas não se preparou. E Isaías teve essa visão assustadora de Deus. E ele temeu pela sua própria vida. E isso nos traz uma reflexão muito profunda esta noite. Eu quero falar essa noite sobre introspecção. Que raio de palavra difícil é essa, pastor Adriano? É chamada autoanálise. É o famoso autoconhecimento, que está na moda hoje em dia. Até pouco tempo era algo tratado pelos psicólogos. Mas hoje em dia, todos os palestrantes, todo mundo fala sobre isso, autoconhecimento. Temos que nos analisar, temos que analisar. E o fato é que nós não temos capacidade de nos analisar corretamente. Porque a gente sempre vai ir para o extremo. Ou vamos achar que a gente é bom demais, ou vamos achar que a gente não presta de menos. Não é assim? A gente é 880. Ou é tudo ou nada. É impressionante como a gente tem essa capacidade de nunca estar satisfeito. Ou é do nosso jeito ou não precisa, não é assim? Vamos fazer tal coisa, vamos em tal lugar, vamos comer tal coisa. Hoje não está muito bem, não. Vamos amanhã. Não precisa mais não quero mais não, esquece. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui, né? É verdade? Porque tem que ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, senão não serve mais. Vamos fazer o seguinte. Hoje a gente faz uma parte e amanhã a gente faz outra parte. Não, aí não serve, eu não quero. E nós somos sempre o quê? Extremistas. Sempre queremos ir de um polo ao outro. E eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. E um alerta também. O Evangelho, ele não é polêmico. Ele não é polarizado. O Evangelho é radical. O que é radical? Radical é a parte da palavra que não pode ser mudada. É o centro, é a essência. Os polos estão nos dois extremos. O Evangelho está no centro. Então, o Evangelho ele não tem comunhão com nenhum dos outros polos. Claro que quem está lá no polo de lá, vai olhar aqui por meio, por centro, vai achar que é o quê? É tão diferente de lá que ele vai achar que eu sou polêmico, que eu estou no outro polo, que eu estou do lado, mas é porque ele está distante. Mas, na verdade, existe um outro lado que é pior ainda, e o outro também vai achar a mesma coisa. Então, quem está no meio é quem apanha dos dois lados. É quem sofre dos dois lados, quem é acusado pelos dois lados. É igual aquele negócio de família. Fulano falou, ciclano falou, aí você tenta, não, ele não falou bem assim. Ela não quis dizer isso. Aí você tenta conciliar, não é verdade? Porque crente não bota nem na fogueira não, né? Sempre tenta conciliar, né? Às vezes a melhor conciliação, sabe o que é? Sair de perto de todo mundo e ser feliz. Às vezes é isso que precisa ser feito. Às vezes tem que se desgarrar um pouco. Principalmente quem está pensando em casar, esse negócio de casar e ficar perto de pai e mãe, por mais bênção que seja. Cuidado. Cuidado que a gente tem muitas advertências na Bíblia sobre isso. Então, muitas vezes, estamos vivendo problema, dificuldade, por quê? Porque estamos muito próximos de pessoas que estão trazendo muita polêmica para a nossa vida, muita discussão, muita guerra. E o Evangelho não veio trazer essa proposta de nós guerrearmos com pessoas. A verdade, a proposta do Evangelho é o quê? É um posicionamento. É uma guerra, sim, mas uma guerra espiritual. Uma guerra de princípios. Uma guerra em que Deus usa a nossa vida. Amém? Então, a introspecção, a autoanálise, sempre vai nos derrubar. Cuidado com isso. Existe uma teologia aí da autoanálise que não é bíblica. Nós vamos encontrar um texto na Bíblia falando sobre examine, pois, o homem que é a si mesmo. Mas se nós formos analisar o texto,
vamos perceber que o texto não está falando sobre pecado, não está falando sobre santidade, não está falando sobre arrependimento, está falando sobre o quê? Falta de comunhão da igreja de Corinto, que uns não esperavam pelos outros, que os que tinham mais condições financeiras estavam participando dos banquetes, os mais pobres estavam ficando de fora, e que uns estavam ceando e não sobrava nada para os outros. Então, Paulo faz aquela instrução. E quando ele diz, analise, pois, o homem a si mesmo, sabe o que ele está dizendo? Se você está de mal com o teu irmão, se você está com o coração pesado com o teu irmão, vá lá e se conserta com ele, depois vem e toma ceia. Porque somos um corpo, e um corpo não pode lutar contra ele mesmo. Sabe por quê? Porque se o corpo luta contra ele mesmo, o que está acontecendo aí? Uma doença autoimune. É quando o próprio corpo luta contra ele mesmo. E quem já viveu alguma coisa desse tipo, sabe quanto é terrível. Que não é nada de fora que está tentando nos matar. É o nosso próprio corpo lutando com o nosso corpo. Graças a Deus, Deus deu sabedoria aos homens e inventaram uma coisa chamada corticoide. Sabe o que o corticoide faz? Acaba com o nosso sistema imunológico. Para quê? Para a gente parar de combater o nosso corpo. Mas o problema é que quando a gente combate, deixa de combater o nosso corpo, a gente deixa também de combater o que vem de fora. Ou seja, ficamos com a imunidade baixa. Aí vem um gripe, um resfriado, qualquer coisinha, a gente adoece. Tá entendendo? Então, assim, essa vida de quem tem problema de alergia, doenças autoimunes, é difícil, porque se ela para de tomar o medicamento, a doença dela começa a fazer mal a ela. Se ela toma com muita frequência, outras doenças vêm. Então, assim, é algo constante, é uma luta constante, mas graças a Deus que Deus cura qualquer enfermidade. E temos testemunho de muitas pessoas que foram curadas, que foram transformadas. Amém? O autoconhecimento vem da aproximação de Deus e de sua luz reveladora. Quando começamos a nos aproximar da luz, somos confrontados por ela a mudar e deixar os nossos hábitos pecaminosos. Pois só podemos aproximar mais de Deus e, consequentemente, da sua luz, se deixarmos essas práticas. Não havendo essa renúncia, o que acontece? Nós nos afastamos da luz. E chegamos no ponto de maior dificuldade. Talvez a maior tragédia da vida de um cristão. É quando o cristão não quer ser luz. Quando o cristão não quer estar na luz. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a luz de Deus reflete sobre nós. E nós começamos a perceber quanta coisa temos que mudar. Quantas coisas temos que deixar para trás. Quantas coisas temos que abrir mão. Quantos comportamentos temos que mudar. E nos encontramos diante de uma encruzilhada na vida. Ou seja, ou nós nos aproximamos mais de Deus e abandonamos essas coisas, ou nos envergonhamos pelo nosso estado, pelo aquilo que a gente está pensando, pelo aquilo que a gente está sentindo e nos afastamos da luz de Deus. É triste, é trágico quando o filho se afasta da presença do pai. E nós vemos na figura daquele filho pródigo, alguém que se afastou do pai, alguém que não quis estar na luz. É claro que todos nós passamos por momentos em que trevas nos cercam, pensamentos tomam nossa mente, somos tomados, levados por circunstâncias, muitas vezes nos encontramos em trevas, nos encontramos em escuridões. Mas existe uma luz a brilhar, existe uma luz que hoje quer iluminar a sua vida. Não podemos viver como muitos têm vivido, um fenômeno chamado espelho. Conhece o crente espelho? É o crente que não tem luz própria, que não sai luz de dentro dele. Então ele vai refletir aquilo que está à volta dele. Quando está na igreja é uma benção. Nossa, aquele irmão é uma benção, aquela irmã é uma benção. Nossa, fala coisas bonitas, louva bonito, tudo que faz é bonito.
Porque o quê? Está refletindo a luz que está à volta. Mas o grande problema é que quando sai desse ambiente de luz, de pessoas que estão na luz, e vai lá para o mundo, as trevas do mundo refletem na vida dele. Chamado também do crente camaleão, aquele que se adapta a qualquer lugar. Sempre sai bem, sempre está bem na fita, sempre se sobressai em qualquer grupo, em qualquer galera. Não existe comunhão da luz com as trevas. Existe sim a dissipação das trevas através da luz. A luz não tem papo com as trevas, com a escuridão. Sabe por quê? Quando você aperta o interruptor, a luz não chega para as trevas. Dá licença só um pouquinho só, que eu vou iluminar aqui esse salão aqui, que vai começar o culto. Vai ter uma palavra agora. Você deixa eu clarear isso aqui um pouquinho, deixar isso aqui claro um pouquinho. Daqui a pouco eu deixo você reinar de novo. A luz não negocia com as trevas. Ela simplesmente chega e dissipa as trevas. Quando a luz chega no lugar, a escuridão sai. E esse é um dos grandes segredos da vida cristã. Todas as vezes que nos encontramos em trevas, todas as vezes que chegamos em um momento difícil, toda vez que nós nos sentimos sozinhos, toda vez que nos sentimos fracos, clamamos ao Senhor, a luz de Deus vem, ilumina e joga por terra todas aquelas trevas, todos aqueles pensamentos ruins, todos aqueles pensamentos de morte, toda aquela depressão, todas aquelas ideias negativas, todos aqueles sentimentos ruins caem por terra, porque essa é a ação da luz de Deus em nossas vidas. Mas nós clamamos tudo. Buscamos tudo, menos a luz, que é a presença do próprio Deus. Será que verdadeiramente temos sido luz? Ou será que estamos nos escondendo na sombra de Jesus? Será que realmente o que tem brilhado em nós é luz? Ou será que é só Jesus que está brilhando e a gente está indo na aba atrás? Em João 12:36 diz o seguinte: enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Em Efésios 5:8 diz o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A luz tem que trazer consequências na nossa vida. E a primeira consequência de que estamos na luz é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Alguém pode dizer, cara, pastor Daniel, é chato que você gosta de comer, só fala nisso. Porque o evangelho é a comunhão. É o que nós mais ansiamos, é o quê? É a comunhão, é a reunião dos filhos com Cristo. Em 1 João capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existe pecado na sua vida, está difícil vencer o pecado? Ande na luz, ande com Jesus e Ele vai te purificar de todo o pecado. Pare de tentar vencer o pecado com os teus conhecimentos, com as tuas forças. Ande com Jesus. E o pecado vai sair, vai bater retirada. Não tem enfrentamento, não tem discussão. Tem a luz de Deus, que dissipa as trevas. Quem está na luz, não odeia, mas ama. Ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Quem está na luz, irmãos, não pratica o mal. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Por que as pessoas querem ficar na escuridão? Porque se elas vierem para a luz, as suas obras serão visíveis e eles não querem ser reprovados. Porque um dia a luz chegou a eles. Um dia a luz se apresentou a eles. Mas eles se agarraram às trevas. Mas eu louvo a Deus que existe um povo aqui que se agarrou e se apegou na luz de Deus. Amém? Fomos chamados por Jesus para ser luz e sal. Em Mateus 5,13 diz o seguinte: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Esse é o mandamento de Deus. Seja luz, pratique boas obras, pratique obras da luz, e assim o nosso Pai Celestial vai ser glorificado na sua vida. Mas o mundo não aceitou a luz. Em João 3,16, o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse é o grande convite do Evangelho: venha para a luz, abandone as obras do mal, venha para Jesus, venha para a luz de Deus. O julgamento que veio a esse mundo, o mundo amou as trevas, o mundo amou as suas paixões, o mundo amou as coisas desta vida e se voltou contra Deus. Mas Deus, Ele amou o mundo. Ele amou o mundo de forma intensa, de forma profunda, e que se doou, que se entregou, que se deu, que morreu para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para os seus, mas os mesmos não o receberam. Mas todo aquele que recebeu Jesus ganhou o direito de ser chamado Filho de Deus. Essa noite Ele nos convida: venha ser filho de Deus, venha ser filho de Deus, venha para a luz, venha viver com Cristo. Graças à luz reveladora de Deus, e essa graça maravilhosa nos alcança e nos transforma, e nos salva. Mas essa luz não pode ser escondida, essa luz tem que ser colocada no lugar visível. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, nós não podemos ter vergonha daquilo que Deus fez em nossa vida, mas pelo contrário, temos que anunciar ao mundo aquilo que Deus fez, aquilo que eu era, aquilo que eu passava, aquilo que eu sentia, o estado que eu estava, e como eu estou hoje, como Deus mudou a minha vida, como Deus curou minhas enfermidades, como Deus curou as feridas que havia na minha alma, como antes eu tinha sentimentos ruins, e hoje eu tenho pensamentos e sentimentos bons, como antes eu odiava, e hoje eu amo. Temos que anunciar. A luz não pode ser escondida, ela tem que ser visível. O mundo precisa ver a glória do unigênito do Pai, a glória de Jesus resplandecente na sua vida. Meus irmãos, o mundo anseia, o mundo jaz em trevas, o mundo está perdido, o mundo chora, clama, necessita da luz de Deus que está na sua vida. Seja essa luz que dissipa as trevas onde quer que esteja. Não seja omisso. Não fuja do chamado que Deus tem na sua vida. Ele te chamou para ser luz.
Ele te chamou para fazer diferença. Ele te chamou para ser um representante dele, onde quer que estejas. Existem promessas para quem está na luz de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude de que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que anunciar. Não é opcional. Quando a luz de Deus vem sobre nós, nós começamos a perceber, começamos a entender o que habita em nós, aquilo que está movendo em nós, os sentimentos que há em nós. E nós somos confrontados por esta luz a nos posicionar, a darmos uma resposta para Deus, para dizer se vamos avançar na luz ou se vamos recuar. Porque nem parado dá para ficar, porque a luz cega os nossos olhos, a luz machuca. Quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos uma falta grave, isso se torna público, as pessoas ficam sabendo. Isso nos fere. Isso nos machuca. Não dá. É impossível ter um encontro com Cristo, ter um encontro com a luz reveladora de Deus e continuar do mesmo jeito. Viver do mesmo jeito, continuar na mesma trajetória, na mesma caminhada. É impossível. Isaías teve esse encontro com a luz. Isaías contemplou o quanto ele estava distante daquilo que ele precisava ser. Quanto ainda havia coisas ruins dentro dele. Quanto ele era pecador. Como ele precisava de Deus. E o anjo acalmou Isaías. Não temas. Não temas. Talvez hoje você tenha esse sentimento no teu coração. Poxa vida, eu não estou alcançando o objetivo. Eu ainda não estou conseguindo. Às vezes eu me esforço, mas eu não consigo. Quando vai ver, eu já falei besteira, eu já fiz, eu já me precipitei, eu já gastei mais do que eu podia, eu já estourei o cartão, eu já respondi meus pais, eu já ofendi, eu já magoei. E agora, a luz de Deus brilhou. A luz de Deus traz o que eu sou, o que está dentro de mim, neste momento, aquilo que eu estou vivendo, à tona. Mas Jesus não veio para condenar esse mundo. Ele veio para salvar esse mundo. A luz de Deus não brilha hoje na tua vida para te condenar, mas para te salvar, para te libertar das garras do mundo, das garras do pecado, das garras das paixões, das garras do inferno. E nos convida hoje a nos aproximar com ousadia, entrar no Santo dos Santos, porque existe um novo caminho, a saber, Jesus Cristo, e que através desse caminho, nós agora podemos chegar a Deus, sem temer a morte, porque Ele levou sobre Ele a nossa morte, para que tivéssemos vida, para que pudéssemos hoje andar na luz. Isaías 6, versículo 6, fizemos uma caminhada e voltamos ao texto inicial. E o texto diz o seguinte: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com um alicate. Eu sempre tive dificuldade de entender Paulo. Lá atrás, no início da minha caminhada, eu achava que Paulo era um cara meio maluco. Porque ele falava um negócio muito complicado. Eu achava que Paulo tinha falsa modéstia. Eu até entenderia se Tomé, Pedro chegasse e mandasse uma dessa. Nossa, eu sou pecador dos maiores, eu não presto, não sirvo para nada. Até entenderia. Agora, Paulo me mandar essa que eu sou o maior de todos os pecadores que existem na terra. Mas como Paulo vai dizer um negócio desse? Paulo é Paulo. Depois do nosso mestre Jesus, a nossa principal referência é Paulo.
Como é que Paulo chega e me diz um negócio desse? Eu sou o maior de todos os pecadores. Sabe por que Paulo falou isso? Porque ele teve o mesmo encontro que Zé teve. Ele teve um encontro com a luz suprema de Deus. Ele viu a face de Deus. Ele entendeu Deus. Ele foi chamado por Deus. Ele teve um encontro com Deus. E esse versículo ele fala sobre o encontro que temos com Deus. Sabe por quê? Não adianta a gente dizer para o mundo, para a pessoa que está perdida no mundo, que ela é uma pecadora, que ela precisa ser salva. Sabe por quê? Porque ela não tem consciência do pecado. Que só o Espírito Santo de Deus, só Deus pode revelar para ela que ela é pecadora e que ela precisa ser salva. Nós não temos que convencer ninguém que se alguém é pecador. Mas temos que anunciar Jesus, que quando Jesus for anunciado, e quando essa pessoa entender e perceber o amor de Deus, vai ver essa consciência de pecado dentro dela. E quanto mais se aproximar da luz, mais você vai entender o quanto você é pecador, o quanto você é pecadora, minha irmã. E por isso Paulo, ele teve esse entendimento, porque ele se aproximou muito de Deus. Ele conheceu Deus, ele conversou com Deus, ele foi tratado por Deus, ele foi usado por Deus, ele foi enviado por Deus. Ele foi um homem que fez a diferença no seu tempo e até hoje faz a diferença na história desse mundo. Isaías teve esse mesmo sentimento: eu sou o maior de todos os pecadores, e agora, o que vai ser da minha vida? E o texto nos diz que um serafim, com um alicate, trouxe uma brasa viva do altar, e que tocou os lábios de Isaías. Versículo 7, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O segundo passo que nós temos aqui. Primeiro nós temos encontro com Deus, e temos a consciência do pecado. Logo a seguir, Deus vem ao nosso encontro, e apaga a nossa iniquidade, apaga o nosso pecado. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu até o dia de hoje, o Senhor diz: dos teus passados, dos teus pecados, não lhe lembro mais. Ficou no passado, eu começo contigo hoje, uma nova caminhada, uma nova história. Chega de chorar pelo aquilo que aconteceu, chega de viver pelo aquilo que aconteceu. Tenha uma nova vida hoje, uma vida na luz. Mas não é suficiente somente ter um encontro com Cristo e ter os seus pecados, a sua iniquidade perdoada. No versículo 8 diz o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem? E quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o terceiro passo: nós vamos proclamar a luz de Deus, o Evangelho de Deus, porque nós tivemos encontro com Ele, e nós tivemos nosso pecado, nossa iniquidade perdoada, e agora nós temos que anunciar para o mundo, agora nós temos que ser essa luz, nós temos que ser um proclamador desta luz, porque essa luz brilha em nós, e essa luz é muito grande para as nossas vidas, né? É pouco o nosso viver, precisamos anunciar, precisamos brilhar, mas não é mais o brilho da nossa beleza natural, já não é mais o brilho do nosso entendimento, não é o brilho dos nossos talentos, mas é o brilho do Senhor Jesus, que resplandece em nós, e as pessoas à nossa volta, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nós convivemos, começam a chegar para nós e dizer: poxa vida, não sei o que está acontecendo contigo, eu não estou entendendo, você está diferente, eu não consigo explicar, mas existe algo diferente de você, eu estou olhando para você e tem um brilho, tem algo assim que eu não consigo entender, mas eu sinto paz quando estou perto de você, eu sinto algo novo, eu sinto uma alegria, eu sinto esperança. É a luz de Deus que está resplandecendo na tua vida, e ela quer brilhar mais, e ela quer brilhar mais e mais, até que você alcance a estatura de perfeição diante de Deus. Hoje a luz de Deus brilha neste lugar. A luz de Deus brilha neste lugar. E ela brilha em nossas vidas. E ela nos confronta hoje a abandonar as trevas, a abandonar as obras das trevas. Vamos nos colocar de pé. Apocalipse 20, versículo 14, diz o seguinte: e a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso não é para te assustar, porque isso é para aquele povo que preferiu as trevas e não a luz de Deus. Mas Apocalipse 3, versículo 5 diz o seguinte: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o nome dele diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Em Apocalipse 20, versículo 6, para encerrar: bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. O Senhor te convida hoje, não a condenação, mas Ele te convida para o seu reino eterno, a reinar com Ele, um reino de luz, porque outrora você era treva, outrora você vivia nas trevas, outrora você vivia de qualquer forma, mas hoje Deus te chamou para a luz de Deus, para abandonar a tua antiga vida, para viver uma nova vida em Cristo. Feche os seus olhos. Mais do que te livrar do inferno, mais que te livrar do lago de fogo, o propósito de Deus é te fazer feliz, é ter comunhão contigo, é fazer você brilhar nesta vida. Onde quer que você esteja, seja aquilo que você faça, Deus quer brilhar na sua vida. Ainda que os teus planos, os teus propósitos não aconteçam da forma que você espera, o Senhor te diz que ainda que não seja do teu jeito, ainda que você tenha que abrir mão de algum sonho, de algum objetivo, Ele tem sonhos maiores para a tua vida, Ele tem coisas maiores para a sua vida, Ele tem coisas mais maravilhosas, mais do que aquilo que você podia pensar. Nosso Deus nunca vai tirar algo de ninguém que não dê maior, que não dê mais profundo, que não dê algo que venha compensar aquilo que se passou antes. Mas nos encontramos dia após dia nessa encruzilhada, e o Senhor esta noite Ele te chama, Ele te diz: filho meu, filha minha, vem para a luz, saia das trevas, venha para a luz. Ainda que existem erros, ainda que existem pensamentos maus, ainda que existam pensamentos ruins, ainda que existam sentimentos de trevas, venha para a luz. E assim como eu fiz com o profeta Isaías, um fogo virá sobre a tua vida e vai consumir todo o mal, todo o pecado. Não se assuste, minha filha, não se assuste, meu filho. Eu não vim para te trazer condenação, mas eu vim para te salvar. Eu vim para te mostrar que você pode viver de uma forma melhor, que você pode ser feliz, que você pode ser pleno, que você pode alcançar tudo aquilo que você sonhou. Mas em mim estão todas as coisas, em mim estão as bênçãos preciosas, em mim está tudo, sem mim nada sois. Chega de buscar sonhos perdidos, chega de buscar coisas sem sentido, chega de buscar as paixões desse mundo, mas venha para Jesus, venha viver na luz e venha conhecer e entender o propósito lindo de Jesus na tua vida. Mais do que te salvar, mais do que te livrar da maldição, do pecado, da morte, do inferno, Ele te chama, não de serva, não de servo, mas Ele te fez, te constituiu reis, rainhas, sacerdotes. E todo aquele que vencer, todo aquele que permanecer na luz, todo aquele que der testemunho da luz, todo aquele que tiver obras da luz, reinará com Cristo, e será um sacerdote de Cristo, e será um profeta de Cristo, e reinará com Ele, e passará a eternidade com Ele. Esse é o convite do Evangelho.
Esse é o convite de Jesus. Vem, vem como estás. Não vem depois, não vem quando ficar mais velho, não vem quando tiver tudo perdido, não venha quando tiver mais jeito, mas venha hoje, abandone, abra mão, ainda que esteja doendo, ainda que ainda esteja no vício, ainda que ainda esteja vivendo dessa forma, venha, abrace a luz, se apegue à luz, não saia da luz, que a luz de Deus vai fazer a diferença na tua vida. Não é você, não é teu esforço, mas é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus que vai te capacitar a viver na luz, a fazer as obras da luz. Põe a mão no seu coração, que eu quero orar pela tua vida. Santo Deus, eu não sei como meus irmãos estão vivendo hoje. Eu não sei o que se passa no coração de cada um. O que eu sei, ó Pai, é que existe muita confusão em muitos corações, discórdias, brigas, contendas. Mas, Senhor, a Tua luz brilha neste lugar. Eu posso contemplar, Senhor, a Tua luz. Eu posso, Senhor, contemplar, ó Pai, o quanto eu necessito de Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos pecadores, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós sempre erramos, ó Pai. Sempre, Senhor, seguimos pelo caminho errado, ó Pai. Sempre falamos aquilo que não devemos, ó Pai. Sempre pensamos, ó Pai, da forma errada, Senhor. Nos perdoa, ó Pai. Nós não queremos mais ser desse jeito, ó Pai. Nós não queremos mais viver desse jeito, Senhor. Faz isso dentro de nós, ó Pai. Existe dentro de nós um sentimento, ó Pai. Uma vontade, ó Pai. Um sonho, ó Pai. De viver, ó Pai. De viver, ó Pai, uma vida melhor, ó Pai. Não é essa vida que estamos vivendo, ó Pai. Mas temos, ó Pai, uma vontade, Senhor, ó Pai, que chega a doer os nossos corações, ó Pai. De que é te orgulhar, ó Pai. Queremos te orgulhar, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque, Senhor, muitas das vezes queremos, ó Pai, fazer o nosso nome, queremos aparecer, queremos nos destacar, esquecemos que só existe uma luz, só existe um grande Rei, e que Cristo é que resplandece em nós, e que nesta noite, ó Pai, cada um aqui que entrou, Senhor, com o coração machucado, cada um que entrou aqui hoje envergonhado, porque tem negligenciado o chamado do Teu Evangelho, que tem negligenciado os dons que lhe foram dados, que tem negligenciado a vida que lhe foi dada. O Senhor te diz esta noite: lembra de onde eu te tirei. Aleluia! Viva na luz, porque o teu estado vai ficar pior do que aquele que eu te tirei. Não brinque com as minhas coisas, não brinque com a minha palavra, não brinque com o meu reino. Eu sou um Deus zeloso, um Deus amoroso, mas um Deus justo e que não tolera o pecado. O Senhor te chama hoje para lançar sobre Ele todas as suas aflições, todos os seus medos, todos os seus vícios, tudo aquilo que machuca o teu coração, tudo aquilo que você não consegue fazer. E essa noite o Senhor haverá de te capacitar. O Senhor haverá de capacitar você a viver na luz, a praticar as obras da luz. E que você saia daqui desta noite com essa certeza no coração de que você foi iluminado pela luz de Deus. Você não pode mais viver do mesmo jeito. Chega de andar nas trevas. Chega de produzir obras de trevas. Ande na luz. Seja a luz. Produza obras da luz. E a luz de Deus vai brilhar na sua vida. E você vai resplandecer. E as nações e os povos dessa terra, as pessoas deste mundo virão até você para aprender de Deus, para aprender de Cristo. O Senhor te chama hoje para viver
como filho. Chega de viver como escravos do mundo, escravo do pecado. Venha viver como filhos, filhos do grande rei, príncipes e princesas que um dia reinarão com Cristo. O Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. Não tenha dúvida, o Senhor te perdoa. Não fique insistindo que o teu pecado não tem perdão, que você fez não tem perdão. O Senhor te perdoa e te diz: filho meu, vai, não peques mais. Não deixe o inimigo te acusar pelo que você fez. O passado ficou para trás. Hoje a luz de Cristo resplandece na sua vida. E tudo vai ser diferente. Ele te chama para brilhar, para brilhar, para brilhar cada vez mais. E que você possa brilhar hoje, que você possa brilhar cada dia da sua vida. E que o mundo possa ver o brilho da glória de Deus na sua vida. Aplauda o Senhor.